Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Me responde uma coisa: você já se sentiu aí envergonhado por algo que fez? Já se sentiu envergonhado por algo que você deixou de fazer? Você já se sentiu envergonhado por algo que alguém, que uma pessoa, fez ou deixou de fazer? Deixa eu mudar aqui um pouco a pergunta, né? Essa última pergunta que eu fiz a você. Você já se sentiu envergonhado porque esperou que alguém fizesse ou deixasse de fazer alguma coisa? Eu não sei aí quantos sims, né, houve para as perguntas, né, que eu fiz anteriormente a você. O dicionário vai dizer que envergonhar-se é fazer sentir ou sentir vergonha. Vexame, vexar, deixar ou ficar acanhado, embaraçado, intimidado, tímido, confuso. E quando eu penso aí no significado, né, de envergonhar-se, eu vejo que às vezes nós ficamos assim, envergonhados, em situações diversas. Eu não sei para qual das perguntas que eu fiz a você, o sentimento de sentir-se envergonhado seria pior. Entretanto, quando você confia que alguém fará algo, ou que deixará de fazer alguma coisa, e isso não ocorre, né? Não ocorre da maneira como você esperou, há aí um sentimento de frustração muito grande, de confusão interior. Como se cria expectativas, não é? Expectativa é aquela situação em que você espera a ocorrência de algo ou a sua probabilidade de ocorrência em um determinado momento. Mas quando as expectativas são frustradas, essas expectativas que você criou, elas são frustradas, geralmente isso traz dor. Nós colocamos expectativas em pessoas ou em situações e, em decorrência disso, por vezes nos sentimos frustrados. Aí você pode estar dizendo aí, que papo triste. Você está querendo dizer que nós não podemos criar expectativas, que não devemos esperar coisas das pessoas ou de situações? Não é isso, de forma alguma. O que eu estou dizendo é que por causa das coisas que você deixou de fazer ou fez, por causa das coisas que as pessoas fizeram ou deixaram de fazer, ou por causa aí das coisas que você esperou que alguma pessoa fizesse ou deixasse de fazer, eu estou querendo dizer que, em decorrência disso, muitas vezes nós nos sentimos envergonhados, frustrados, às vezes ficamos confusos, mas no decorrer da vida nós não vamos escapar disso. Mas eu gostaria de convidar você nessa noite a ouvir uma promessa que alguém fez, que alguém afirmou que você poderia esperar nele, e que se você fizesse isso, jamais você ficaria ou se sentiria envergonhado. Vamos ler nessa noite Isaías 49. Eu gostaria de ler a partir do verso 17 com você, que nos diz assim: os teus filhos virão apressadamente,
ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retirarão do teu meio. Levanta os olhos ao redor e olha. Todos esses que se ajuntam vêm a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos esses te vestirás como ornamento, e deles te cingirás como noiva. Pois quanto os teus lugares desertos e desolados e a tua terra destruída, agora tu, ó Sião, certamente serás estreita demais para os moradores, e os que te devoram estarão longe de ti. Até mesmo os teus filhos, que de ti foram tirados, dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, dá-me espaço em que habite. E dirás contigo mesmo: quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e estéril e repelida. Quem, pois, me criou estes? Fui deixada sozinha. Estes, onde estavam? Assim diz o Senhor Deus: eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os teus aios, e rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Tirar-se-á presa ao valente? Acaso os presos poderiam fugir ao tirano? Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e salvarei os teus filhos. Sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão, como com vinho novo. Todo homem saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. O verso 22. Saberás que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Eu li dos versos 17 ao verso 26. Isaías 49, nós temos aqui em Isaías 49 o segundo cântico do servo sofredor. São os 13 primeiros versos desse capítulo que nós não lemos todo. Tem aí um monólogo no início do servo, os oráculos que o Senhor diz a ele, e depois você vai ver aí que ele vai encerrar no verso 13 aí, com um hino de louvor. E depois dos 13 primeiros versos, aí você tem dos versos 14 ao 26, que vai falar aí acerca de duas queixas que Sião faz. Ele apresenta nesse capítulo, a partir do verso 14, duas queixas. Eu vou até ter uma mensagem de Isaías 49, dos versos 14 ao 16, aqui no canal. E aí essa sessão, que começa do verso 14, ela vai consistir aí em duas queixas que Sião tem contra Deus, contra o seu Senhor. Sião apresenta a queixa, mas nós também vemos que em seguida o Senhor traz uma resposta, e uma resposta para tranquilizar o coração daquela nação. O Senhor vai mostrar, tanto para as nações quanto para o próprio Israel, que o Senhor de Israel é o Deus eterno. O Deus eterno. E aí a gente tem a primeira queixa, e qual é a primeira queixa que você tem aqui a partir do verso 14, quando Israel vai dizer, no verso 14, mas Sião diz:
O Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Né? A primeira queixa, né, que Israel vai fazer aí, né, contra o Senhor, dizendo que o Senhor aí se esqueceu de Sião. Sião aqui vai representar aí os exilados. Aqueles, né, que foram exilados, eles foram para o exílio, como uma disciplina do Senhor pelo pecado daquele povo. E aí ele vai dizer, olha, o Senhor se esqueceu da gente. O Senhor nos desamparou. Ele não está mais lembrando que nós existimos. E aí a resposta do Senhor, né, essa primeira queixa, está lá no versículo 15, quando o Senhor diz que, ainda que uma mulher esquecesse do seu filho que mama, todavia, diz o Senhor, não me esquecerei de ti. Aqui o sentido, né, desse verbo, né, a ideia que ele nos dá é uma garantia ainda muito forte. É como se o Senhor estivesse dizendo, olha, quanto a mim, eu sou incapaz de esquecer. Às vezes nós nos esquecemos, né? Às vezes as pessoas estão falando com a gente, não é? A mulher está dizendo aí para o marido, olha, faça isso, faça aquilo, ele diz, vou fazer. E quando ela dá as costas, ele não lembra nem do que ela falou. Então, das coisas mais simples, mais triviais do dia a dia, aquelas coisas mais sérias, aquelas promessas solenes que muitas vezes fazemos e nos esquecemos delas. O Senhor está dizendo aqui que quanto a ele era incapaz de esquecer. Ele vai dizer que na palma das mãos, né, ele gravou. E eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Você está gravado aqui. Os teus muros estão constantemente perante mim. Né? Talvez esse gravado aqui faça referência àquela ordem do Senhor para escrever os nomes das tribos de Israel nas pedras, né, do éfode do sacerdote. Você vê isso lá em Êxodo, capítulo 28. Então, quando o sacerdote estava lá no templo, os nomes gravados lembravam ao Senhor do pacto que ele fez com Israel, com aquela nação, com a nação que ele escolheu para ele. Os teus muros estão constantemente perante mim. O Deus que escolheu aquela nação, o Deus criador de todas as coisas, ele cuida do seu povo, da segurança, do bem-estar. Então aqui, né, eu falei que dessa sessão são duas queixas. A primeira é essa, né? Que nós, né, que não é o que nós vamos falar na mensagem de hoje, e sim a partir do verso 17, que faz referência à segunda queixa que Sião tem contra Deus. Né? Aí que começa a partir do verso 17, né, quando vai dizer que os teus filhos virão apressadamente, quando os teus destruidores e os teus assoladores se retirarem do teu meio. Você vai ver lá, através dos profetas no Antigo Testamento, que Deus alertou o povo, né, tanto ao reino do norte quanto ao reino do sul, que por causa do pecado eles seriam levados ao cativeiro, e isso ocorreu. O reino do norte caiu sob o domínio da Síria. E o reino do sul, né, Jerusalém, né, cuja capital era lá, Jerusalém, caiu, foi para o exílio, né, no império, né, na ascensão do império da Babilônia. Mas há uma promessa aqui, há uma informação para aquela nação que achava que o Senhor tinha esquecido deles, né, porque eles estavam lá no cativeiro. Há uma promessa de que os filhos de Sião viriam apressadamente. E aí, se você for fazer lá a leitura,
no Antigo Testamento, não é? Você vai ver que Ciro, né, o reino da Babilônia, vai cair também, né? Os impérios, né, se levantavam e caíam, era só uma outra nação mais poderosa surgir. E aí você vai ver que naquele cenário vários se levantaram e caíram. Né? Os medo-persas, né, eles assumem aí um governo. Tá? A Babilônia perde poder. E aí você vai ver que no reinado de Ciro, ele vai baixar aí um decreto para que os filhos de Israel, né, os cativos, né, os judeus, como eles passam a ser conhecidos, né, os de Judá, para que eles pudessem voltar. Eles deveriam voltar e reconstruir lá a cidade. A Babilônia, que infligiu, que cercou Jerusalém, ela também caiu. Quando uma outra nação mais poderosa se levanta. Verso 18, o Senhor vai dizer: vivo eu, tão certo como eu vivo, diz o Senhor. É uma expressão, né? É uma fórmula de juramento. O Senhor está dizendo que por Ele, pela pessoa que Ele é, pela pessoa eterna, Ele está jurando que os filhos voltariam. E eles seriam um ornamento esplêndido, como as joias aí de uma noiva. Aquela terra que foi aí destruída, que foi assolada, ela seria reconstruída de tal forma que ela se tornaria estreita demais para os moradores. Você vai ver aqui que Zorobabel, Esdras, né, e Neemias, né, são aqueles que vão conduzir aí, fazer a volta do povo para Jerusalém. E aí começa a reconstrução da cidade, a reconstrução do templo. Mas que foi uma reconstrução acanhada. A promessa do Senhor que aquele lugar reconstruído, ele seria pequeno demais para abrigar o número, a quantidade dos filhos de Sião que voltariam, das terras distantes que voltariam para lá. Voltariam para casa. O Senhor vai dizer: serão muitos que vão pedir espaço para morar. No verso 22, o Senhor diz: eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Deus está aqui jurando pelo seu caráter. A palavra bandeira às vezes é traduzida aí por pendão, não é? Então a volta dos israelitas das nações, e não apenas da Babilônia, né? Eles não voltariam apenas da Babilônia, eles voltariam das nações. Era prova de que Deus não havia abandonado aquele povo, e mesmo eles espalhados pelo mundo, eles voltariam de todas as nações. Quando eu penso nisso, eu me remeto à volta de Cristo. Eu penso nisso. Quando os remidos do Senhor, de todos os lugares do mundo, estarão indo ao encontro dele. Quando eu penso, né, quando eu leio aqui, eu imagino, me remeto a essa salvação futura, quando os que foram
remidos pelo Senhor, também poderão voltar para casa. E o verso 23, que ele diz: saberás que eu sou o Senhor, e que os que esperam por mim não serão envergonhados. Saberás que eu sou o Senhor, e os que esperam em mim não serão envergonhados. É uma promessa tremenda. É algo assim maravilhoso, fabuloso. Mas Israel, ao ouvir isso, ele faz uma queixa. É a segunda queixa. O verso 24 é a segunda queixa, né? O verso 14, a primeira, o Senhor se esqueceu de mim. E agora o verso 24, que é a segunda queixa feita. Tirar-se-ia a presa ao valente? Acaso os presos poderiam fugir ao tirano? O valente foi, conseguiu capturar a presa, sua caça está na sua mão. Aquilo que ele estava querendo pegar, ele conseguiu, está com ele é um valente. Tem como fazer isso? É uma pergunta retórica. Porque a resposta aqui parece óbvia, não. Ele foi lá e conseguiu capturar. Está com ele. O tirano conseguiu aí prender. Os presos estão sob seu domínio. Não é possível isso. É a segunda queixa. Não tem como mudar esse cenário. Não tem como mudar isso. Nós já fomos capturados, nós já estamos aqui. Mas o Senhor diz: sim. Sim, eu farei. Por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá. Eu contenderei com os que contendem contigo, e salvarei os teus filhos. A Babilônia que vocês estão vendo aí com o seu poder, ela não vai permanecer assim. Ela vai cair. E quem fará isso sou eu, que vou contender com aqueles que contendem com você. O Senhor vai contender com a poderosa e terrível Babilônia e vai libertar o seu povo. É o que o Senhor está dizendo. Aqueles opressores que fizeram coisas terríveis, sitiaram a cidade, deixaram o povo morrer, perecer de fome. Talvez até com a ocorrência de práticas, né, de canibalismo lá, que eles estavam ali morrendo de fome. Quando a cidade foi sitiada, o Senhor está dizendo: olha, eu farei. Eu farei. Os opressores, os que contenderam com você, eu sou o Senhor, o forte de Jacó. O nome do Senhor, o Todo-Poderoso, afirma que virá e salvará o seu povo. O que aquela nação precisaria aprender? Precisaria aprender a confiar, a esperar nas promessas do Senhor. Saberás que eu sou o Senhor, e os que esperam em mim não serão envergonhados. A nação Israel, né, e Judá, essas duas nações, ou quando era um único reino,
Muitas vezes eles esperaram em outras nações. Eles esqueceram de olhar para o Senhor e confiaram no poder, no braço das nações, dos acordos políticos. Isaías 49, o último verso desse capítulo: todo homem saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o poderoso de Jacó. O poderoso de Jacó. Ó, espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele há copiosa redenção. É Ele que redime Israel de toda a iniquidade. Muitas vezes nós nos frustramos, nós enveredamos por caminhos tortuosos, porque esquecemos de que antes de qualquer coisa, de qualquer pessoa, nós precisamos esperar e confiar no Senhor. Nós não podemos pensar que o Senhor errou conosco ou que nos esqueceu. Também não podemos pensar que existem coisas que sejam difíceis demais para Deus. Eu disse isso em uma mensagem, né? Às vezes a gente não fala isso com palavras, mas com os nossos atos nós estamos demonstrando aí que o Senhor errou. O Senhor falhou conosco quando permitiu que isso acontecesse, ou quando não fez que aquilo acontecesse. Saberás que eu sou o Senhor e que os que esperam em mim não serão envergonhados, não ficarão confundidos, não passarão pelo vexame. Não vão sentir vergonha, porque todo homem saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Em quem você tem esperado? O que você tem esperado? Espera no Senhor. Confia nele. Eu conversei com uma pessoa essa semana e ela me disse que estava orando muito. E nas orações, ela só recitava as promessas do Senhor, aquilo que Ele prometeu. E pedia a Ele, com base nas promessas, que a visitasse, que a consolasse, que fizesse plano no seu caminho. Espera no Senhor. Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso. Ele não erra, Ele não se atrasa. Ele não fura com você. Espera em Deus. Peça ao Senhor que aquiete o seu coração. Porque quem espera no Senhor não é, não foi e nem será envergonhado. Então, espera nele. Deus abençoe sua vida, um grande abraço e até a próxima.